Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Método Evolution. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre saúde mental e emocional. Bom, a gente sabe que hoje o mundo que a gente vive, sobrecarregado, tantas informações, tantas emoções que estamos vivendo, acaba sobrecarregando muito o nosso cérebro e acaba sobrecarregando muito o nosso organismo. E entender todo esse processo, entender como tudo isso ocorre, procurar maneiras de poder solucionar certos determinados problemas, acaba melhorando muito nossa qualidade de vida. E o princípio é entender o que está nos causando o problema, para a gente poder, assim, traçar uma meta, traçar um objetivo para poder ter uma vida melhor, mais saudável, mais longeva e principalmente com propósitos. Então, hoje vamos falar justamente sobre isso. Como é que todas essas alterações do seu corpo, como é que toda a estrutura que você viveu até hoje pode estar influenciando na sua saúde emocional, na sua saúde mental. Então, sem mais delongas, vamos lá. Saúde emocional e mental. O equilíbrio invisível que sustenta energia, longevidade, clareza mental, performance, vitalidade, propósito e sem falar sobre qualidade de vida. Então, não tem como falarmos de qualidade de vida sem falar de um equilíbrio emocional e mental adequado. O cérebro sobrecarregado não consegue construir uma vida plena. Muitas vezes precisamos desafogar o nosso cérebro, desafogar as nossas emoções para termos sim uma vida plena. Então, esse é um dos pilares do método Evolution, a saúde emocional e mental. A gente precisa resgatar toda uma vida de propósito, uma vida com clareza mental, para justamente termos uma longevidade cada vez mais saudável. Então, como a gente vai atingir isso? Como que o método Evolution vai te ajudar? É isso que a gente vai ver mais adiante. Então, o mundo moderno, ele e o esgotamento emocional. O mundo moderno, ele está tirando nossas energias, né? É um excesso de informação, um excesso de pressão, um excesso de estímulos, comparações, ansiedade, velocidade e cobranças constantes. Já ouviu falar na vida de Instagram? Quem aqui nunca ouviu falar? Parece que a vida do amigo do Instagram é muito melhor do que a nossa. Parece que todo mundo tem ali viagens, são todo mundo prósperos, né? Com muito dinheiro, com... Então, essa cobrança constante de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais rica, de ter mais dinheiro, de ser mais produtivo, de ser melhor, acaba nos afogando nas nossas próprias emoções e no nosso próprio cérebro. Todas essas informações, todos esses estímulos, é 24 horas celular nos informando sobre algo, pessoas nos falando sobre algo, a gente entra no Instagram, são várias e várias informações, a gente vê a vida de todo mundo, a gente stalkeia todo mundo, é uma velocidade constante de informações que o nosso cérebro não está preparado. O nosso, a nossa vida, ela leva milhares de anos para poder evoluir. O nosso cérebro necessita de muito tempo para poder se acomodar a determinadas situações. E de 1980 para cá, tivemos uma evolução de tecnologia muito abrupta. Isso causou uma disruptura cerebral muito grande. O nosso cérebro não está preparado para acomodar, para entender, para processar essa quantidade de informações que estamos recebendo diariamente. Precisaríamos de pelo menos mais 500 a 1000 anos para o nosso cérebro se adaptar a essa quantidade de informações. Se pararmos para analisar,
O homem que viveu em 1950, a grande maioria das pessoas que estavam em 1950, eles viviam muito próximo da vida de Jesus Cristo, sem energia elétrica, plantando o que comendo, tendo vestimenta simples, dormindo cedo, comendo pouco. Então, era uma vida muito, muito próxima daquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, viveu. E de 1980 para cá, tivemos um avanço tecnológico tão exorbitante que o nosso cérebro ainda não conseguiu se adaptar. E, consequentemente, isso está nos levando cada vez mais a ficarmos ansiosos, a cada vez mais ficarmos depressivos, a cada vez mais cobrarmos de nós mesmos certas coisas que antes não era cobrado. Então, lá em 1950, qual que era a cobrança? A cobrança era viver. Hoje, a cobrança é ter um carro cada vez melhor, a ter uma casa cada vez melhor, a ter mais dinheiro, a ter um emprego melhor. A gente está buscando uma felicidade que ela nunca se sacia. Nunca conseguimos atingir um equilíbrio de felicidade porque sempre precisamos de algo a mais. Porque esse mundo moderno está nos ensinando que precisamos cada vez mais. Precisamos ter um celular melhor, um celular mais tecnológico, um celular do ano. Precisamos ter um carro do ano. Precisamos ter um televisor melhor. Então, cada vez mais estamos criando necessidades que antigamente não tínhamos. E isso, nosso cérebro acaba constantemente sendo cobrado. E essa cobrança interrupta que está adoecendo, está nos adoecendo nossas emoções. A gente não está conseguindo ser feliz. Quem aqui, faça uma reflexão básica agora. Quem aqui, no último mês, sentou debaixo de uma árvore, contemplou a sombra de uma árvore, o frescor do vento e escutou os passarinhos cantar? Seja bem sincero. Você deu tempo para você mesmo, para você ter esse momento seu ali, somente seu, de tranquilidade, de paz, de harmonia, sem cobranças, sem necessidades. Eu costumo dizer que Deus é tão bom e maravilhoso que nos oferece tantas coisas boas, que tudo que nos é necessário, Ele vai nos dar. E a gente acaba criando necessidades sem ter. E é isso que nos frustra. É isso que deixa nossas emoções cada vez mais abaladas. Eu costumo ver, eu vejo até mesmo meus próprios filhos, que pequenininhos, sem grandes ousadias, sem grandes necessidades, já estão vivendo esse mundo que sempre precisa de algo a mais. É uma mochila melhor, é um tênis melhor, uma roupa mais bonita, um perfume mais cheiroso. Então, acaba que nós estamos deixando a essência da naturalidade, a essência da simplicidade passar. Isso acaba nos esgotando. E é justamente essas emoções que são perdidas que está fazendo a gente ficar doente, nos fazendo a ficar depressivos, está nos fazendo a ficar ansiosos. Então, precisamos ter muito cuidado com essa maneira de se viver. O nosso cérebro humano não foi criado para viver em estado constante de alerta. Ele precisa ter momentos de silêncio. Precisamos silenciar o nosso cérebro, justamente para ele funcionar da forma que ele deve funcionar. Então, tome muito cuidado. Verifique a forma que você está vivendo. Seja sincero consigo mesmo. Veja que talvez essa felicidade que você busca incessante, talvez nunca vai chegar. E talvez uma coisa simples, momentos de família simples, momentos de prazer simples, um passeio na praça, contemplar do amanhecer, a visualização da lua com a sua família, coisas simples, coisas bobas, que traz para você memórias e para sua família, memórias que vão ficar muito marcadas,
memórias que vão dar tranquilidade. Então, talvez estamos deixando de observar a nossa vida para viver uma vida virtual, uma vida que nunca chega. E como que o nosso cérebro ele reage às emoções? Então, as emoções elas ativam o sistema nervoso, né? Os hormônios, a imunidade, a frequência cardíaca, a respiração e a própria inflamação. E essas emoções crônicas acabam deixando uma defesa, mantendo o nosso cérebro em defesa constante. A gente tem uma parte ali do nosso cérebro chamada amígdala que fica hiperreativa. E isso acaba levando uma sensação de medo, uma retroalimentação de medo constante, justamente por conta dessas emoções negativas. Eleva sempre o nosso nível de cortisol, né? Então, é um hormônio do estresse, prejudicando cada vez mais nossa memória, nosso sono, nossa imunidade, prejudicando as comunicações interneurais entre os neurônios, levando uma redução da nossa clareza mental e da nossa capacidade de decisão, gerando uma fadiga mental e emocional, um esgotamento de energia, de motivação e de bem-estar. Parece que nada, nada, nada nos agrada. Aumenta muito a inflamação do corpo, favorecendo o aparecimento de doenças. Então, o nosso corpo acaba sentindo tudo aquilo que a nossa mente não consegue silenciar. Essas emoções que a gente está cada vez mais cultivando acaba sinalizando o nosso cérebro com sinais biológicos cada vez mais intensos e uma retroalimentação que não cessa, fazendo com que cada vez perdemos o estímulo, a vontade de viver, cada vez ficamos mais estressados, mais ansiosos, gerando aquela fadiga constante, aquela falta de motivação constante. Então, temos que ter muito cuidado com as emoções que deixamos nosso corpo alimentar. Precisamos alimentar aquilo que é bom. E aquilo que é negativo, a gente precisa superar. A gente precisa passar uma borracha por cima e apagar da nossa memória, justamente para seguirmos a nossa vida, para continuar, para não deixar o nosso cérebro ficar constantemente retroalimentando essas emoções que não nos traz coisas boas. A ansiedade é sempre o nosso cérebro em alerta contínuo. Então, quando a gente está ansioso, a gente está respondendo para o nosso cérebro que a gente está ali o tempo todo em alerta. E esse alerta, através do cortisol, da adrenalina, que faz com que ficamos cada vez mais cansados, cada vez mais irritados, cada vez com o pensamento mais acelerado, cada vez com mais falta de foco e cada vez com tensão muscular. Então, quem que nunca teve no final do dia, aquele dia tenso, o músculo todo dolorido, as costas doendo, é justamente essa ansiedade, essa tensão que faz com que ocorra toda uma tensão muscular, levando a ter dor, levando a ter esse cansaço, essa alteração muscular que faz com que o nosso corpo não reaja, o nosso corpo não consiga sair ali daquele momento. Então, controlar a ansiedade é muito importante justamente nesses aspectos, para melhorar essa performance do nosso corpo, melhorar a nossa fisiologia. Então, é muito importante que tenhamos um cortisol em níveis normais, adrenalina em níveis normais, justamente para melhorar essa ansiedade, melhorando todos esses sinais que eu acabei de dizer. E a depressão? A depressão, ela é justamente um distúrbio, um desequilíbrio neuroquímico, emocional e inflamatório. Ninguém fica deprimido se não tiver um desequilíbrio neuroquímico. Os seus neurônios passam a não produzir neurotransmissores essenciais. E justamente a falta desses neurotransmissores faz com que você fique desmotivado, que você fique com menos energia, que você fique apático, que você fique com vontade somente de ficar ali trancado num quarto, sem estímulo, sem vontade de viver. Então, muitas vezes, a alma está cansada e o cérebro também. Então, a depressão é justamente isso.
essa falta de força do nosso cérebro em poder se restaurar, em poder se levantar, se erguer a cabeça, viver novamente. Então, é o nosso cérebro pedindo ajuda, justamente falando: olha, eu não estou dando conta mais sozinho, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, a depressão nada mais é do que o nosso corpo e o nosso cérebro falando: olha, eu não aguento mais, eu preciso continuar. E a inflamação crônica, como eu já falei, é algo que atinge muito o nosso cérebro, justamente por conta das alterações dos neurotransmissores. Um corpo inflamado leva com que o seu cérebro fique inflamado também, levando à fadiga mental, à ansiedade, névoa mental, desânimo, alteração de memória, irritabilidade. Tudo isso vai gerando justamente porque o nosso corpo está inflamado e o nosso cérebro está inflamado. Então, as principais causas de inflamação crônica é alimentação inflamatória, uma nutrição totalmente descompensada, estresse crônico, sono inadequado, excesso de informação e sedentarismo e produção de toxinas pelas próprias células. Então, isso é muito importante. E aqui é a primeira vez que eu falo sobre excesso de informação. A gente precisa dar descanso para o nosso cérebro. Quanto mais informação a gente acaba tendo para o nosso cérebro, a gente acaba não deixando descansar. E esse momento de descanso é muito importante para a restauração do nosso cérebro, fazendo com que ele volte a produzir os neurotransmissores e os hormônios de forma adequada. Então, a longo prazo, acaba levando a muito envelhecimento do nosso cérebro e isso prejudica muito a nossa longevidade. E os hormônios e as emoções? Como eu falei na aula anterior sobre hormônios, os hormônios ele influenciam muito o nosso humor, a nossa energia, o nosso sono, a libido, a motivação, a clareza mental. Então, o cortisol, a melatonina, a testosterona, o estrogênio, serotonina, dopamina, GABA, a GABA, tudo isso são produções, são substâncias que alteram muito a nossa emoção. Então, esse desequilíbrio hormonal também é muito importante, como eu falei, para melhorar as nossas emoções. Não só responder às emoções de forma adequada. Aquele fator agressor emocional, a gente responder ele de uma forma, superar ele de uma forma mais fácil. Então, os hormônios atuam muito neste aspecto. Então, por isso que é muito importante ter um equilíbrio hormonal adequado. E traumas, memórias e memória emocional? Bom, o passado que não é curado, ele continua atuando no presente. Então, alguns traumas que a gente vive no nosso passado, ele mantém o nosso cérebro em defesa, ele aumenta a nossa ansiedade, ele altera a nossa percepção de vida, limita o nosso crescimento emocional e sabota muitas vezes a nossa autoestima. Então, se ficarmos atrelados a certos traumas, a gente acaba moldando o nosso cérebro, moldando o nosso corpo, justamente a ficar nesse ciclo de retroalimentação de dor. E justamente aquela dor de ontem vai impactar todas as nossas escolhas de hoje. E acaba virando um dominó que não para. Um efeito dominó cada vez maior. Justamente porque acabamos levando certas escolhas que não queríamos por conta de traumas e acabamos nos machucando mais e acabamos não desempenhando como deveríamos desempenhar. Então, o caminho da cura é possível. A primeira coisa é ter consciência do seu trauma, aquilo que está te afligindo, aquilo que realmente você reconhece que está modificando a tua vida. Um trauma de infância, uma briga, uma discussão, uma maneira com que teus pais, teus irmãos, alguma coisa aconteceu que faça com que você atue de uma forma diferente hoje. Então, o primeiro passo é ter consciência desse trauma. Porque se você não tiver consciência, se você sempre negligenciar esse trauma, consequentemente, você nunca vai descobrir que aquilo ali está te atormentando até hoje.
E quando você tem a consciência, você consegue ajustar a regulação emocional, aprender a sentir sem ser dominado por aquela emoção. Isso é muito importante, porque quando você supera aquele trauma não mais te domina. Aquela emoção não vai mais te dominar. Aquele medo, aquela autossabotagem, aquela é, 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 defesa acaba não nos impactando mais. E a gente acaba, consequentemente, ressignificando aquele trauma, aquele sentimento. Então, a gente precisa ressignificar para justamente integrar tudo aquilo ao nosso organismo para a gente se libertar. Se não nos libertarmos desses traumas, a gente vai sempre retroalimentar dores, a gente vai sempre retroalimentar sinais, a gente sempre vai retroalimentar sensações negativas, o que vai impactar profundamente em como que o nosso cérebro, em como que as nossas emoções vão dominar o nosso presente e principalmente o nosso futuro. Então, muitas vezes a gente precisa superar os nossos traumas, mas o primeiro passo para superar os traumas é reconhecer esses traumas, é ter consciência que aqueles traumas estão afetando a nossa vida hoje. O cérebro e o cansaço, o cérebro cansado e o envelhecimento. Bom, o excesso de estímulos, emoções mal gerenciadas e o estresse crônico acelera muito o nosso tempo biológico. É aquela questão da sobrecarga que a gente vive hoje. Então, quanto mais sobrecarregado, quanto mais a gente está levando o nosso cérebro a informações de forma desordenada, a gente está levando ele a um alerta constante, a um desgaste progressivo, a um envelhecimento acelerado e, consequentemente, ao nosso todo o corpo envelhecido. Então, quando a gente tem um cérebro cansado, a gente está envelhecendo biologicamente mais rápido. Então, justamente pela sobrecarga cerebral, a gente aumenta a cortisol, aumenta a inflamação, prejudicando a nossa imunidade e acelerando o nosso envelhecimento. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. E alguns fatores aqui, como eu já falei, falta de sono, excesso de informação, estresse crônico, má alimentação, sedentarismo, isolamento emocional, falta de propósito, faz com que esse cérebro cada vez mais fique envelhecido. E essas consequências dessa sobrecarga é justamente uma menor regeneração e uma menor clareza das intercomunicações neuronais. Então, a gente precisa cada vez mais ter informações de forma processadas de forma organizada no nosso cérebro, dar descanso para o cérebro poder se reorganizar para a gente poder ter uma vida mais saudável. E, óbvio, como eu já falei praticamente em todas as aulas, o sono é muito importante nisso, porque ele vai restaurar toda a nossa saúde mental. É justamente dar descanso para o nosso cérebro, justamente para ele poder se restaurar, para ele poder se acomodar às informações e ter um equilíbrio de uma forma geral. Então, é muito importante termos essa ideia de que dormir bem é muito importante. E quais estratégias aqui a gente pode lançar mão? Primeiro, escuridão total do quarto, respiração lenta, redução de telas, como eu já falei anteriormente, rotina noturna, sempre dormir ali nos mesmos horários, sempre fazer os mesmos rituais para dormir. E um ambiente adequado, né? Um ambiente com isolamento sonoro, silencioso, fresco, justamente para você ter um sono de melhor qualidade. Então, o sono é muito importante para que você melhore suas emoções e melhore a função cerebral. E a microbiota intestinal é muito importante porque eu costumo dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Veja que o nosso intestino ele produz cerca de 90% da serotonina do nosso corpo. E a serotonina é o hormônio do nosso prazer. Produz neurotransmissores como GABA, dopamina, acetilcolina e outros mais neurotransmissores. Então, a regulação da nossa microbiota é muito importante justamente no controle do nosso cérebro. É justamente o nosso intestino que acaba conversando com o nosso cérebro e fazendo com que o nosso cérebro tenha uma melhor performance. Então,
é muito importante ter uma microbiota equilibrada para ter um cérebro funcionando da forma adequada. Então, todos os pacientes que a gente vê com desbiose intestinal têm mais ansiedade, mais inflamação, mais alteração emocional, mais névoa mental, mais fadiga e desmotivação. Justamente porque altera basicamente todos os neurotransmissores do cérebro, que atuam no cérebro. Então, ter uma microbiota equilibrada é muito importante para ter uma saúde cerebral adequada. Espiritualidade e longevidade. Aqui eu quero falar de algo muito importante. Por quê? A espiritualidade, a gente sabe que realmente ela ajuda muito nesse controle emocional. Quando a gente tem um corpo espiritualizado, ele acaba tendo um propósito de vida mais fácil, mais tangível, e acaba tendo uma tranquilidade emocional melhor. A espiritualidade, as pessoas mais espiritualizadas acabam tendo uma redução de ansiedade, uma melhor resiliência, uma diminuição de estresse, uma geração de propósito cada vez mais, aumentando essa paz interior. E é justamente isso. Ter uma conexão interna sua, uma gratidão diária, certo? Isso é muito importante para a longevidade. Porque quando você tem essa gratidão diária, essa conexão interna do teu próprio corpo com o meio externo, você acaba tendo uma vida mais equilibrada. E muitas vezes a espiritualidade ela não está relacionada somente na religião, mas também naquele sentido, no alinhamento do que é maior, no alinhamento do teu próprio corpo. Então, é muito importante ter esse momento de espiritualidade, esse momento com que a tua alma se conecte com o teu corpo. Isso é muito importante. Muitas pessoas aqui vão falar de religião, disso, mas não é somente isso. É ter esse lado espiritual. É alimentar essa paz interior que caminha lado a lado com uma saúde emocional melhor. Então, a gente precisa de propósitos justamente para permanecer emocionalmente saudável. E a espiritualidade nos ajuda muito nessa questão de você realmente descobrir o seu verdadeiro propósito. Porque para muitas pessoas acreditam que propósito de vida é ter uma faculdade melhor, é ter uma casa melhor, é ter sucesso financeiro. Mas quando a gente acaba se espiritualizando mais, a gente começa a enxergar propósito em coisas mais simples, em coisas que realmente têm sentido para o nosso corpo, em coisas que realmente faz sentido para a nossa vida. Então, a espiritualidade caminha lado a lado à longevidade. Não tem como falarmos de longevidade sem falarmos de espiritualidade. Isso é um assunto muito importante. E eu quero, num segundo momento, voltar a falar muito sobre isso, sobre a espiritualidade como caminho para você descobrir o seu verdadeiro propósito. Isso é muito importante e é um assunto muito legal. Propósito, ambiente, qualidade de vida. Como eu acabei de falar, né? A vida simples muitas vezes produz as emoções mais equilibradas. Se eu aqui fazer um recordatório da minha cabeça, na convivência dos últimos anos com a minha família, eu tenho certeza que as memórias mais gostosas com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus pais, foram as coisas mais simples. Se eu recordar aqui momentos de simplicidade, como deitar na grama e olhar para o céu, de deitar na grama e debaixo de uma árvore e escutar os passarinhos cantar, de brincar de bola, de brincar com meus filhos. São coisas simples que acabam nos despertando para uma vida emocional mais equilibrada. A gente começa a enxergar que não é o carro que vai nos trazer felicidade, não é a casa mais bonita que vai nos trazer felicidade, não é o sucesso financeiro e o sucesso profissional que vai nos trazer felicidade,
Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes, quanto mais sucesso financeiro, quanto mais sucesso profissional, mais informações, mais trabalho, mais rotina desequilibrada a gente acaba tendo. Então, às vezes, ter essa vida mais simples acaba nos trazendo para um propósito emocional mais factível. E isso é muito importante. Então, é totalmente interligado com essa questão de espiritualidade que eu acabei de dizer. Ter essa vida mais simples acaba, muitas vezes, nos levando para um caminho de uma vida mais longa, mais plena, cada vez mais grata, né? E isso é muito importante, porque a gente acaba adubando sentimentos mais simples, sentimentos mais duradouros. Então, ter essa visão de que uma vida simples, ela muitas vezes é mais plena e mais cheia de propósito, é muito importante. E isso também é um assunto muito interessante que eu queria abordar numa aula dedicada somente a isso futuramente. Bom, então como melhorar nossas emoções na nossa prática diária? Então, primeiro é ter uma respiração consciente. Então, quando a gente está ali, reduzir a nossa ansiedade, respirar fundo, muitas vezes, ajuda muito, né? Exercício físico, ter um sono reparador, alimentação, tomar luz solar na primeira manhã, redução das telas, muitas vezes terapias emocional, né? Pode ajudar a gente a descobrir traumas, dores e acabar desenvolvendo a nossa inteligência emocional. Silêncio mental, isso aqui é muito importante. Dedicar um tempinho por dia para você ficar em silêncio constante, refletir a tua vida, ficar ali, deixar o seu cérebro ficar tranquilo, sem muito pensamento. Isso é muito importante. E uma coisa aqui muito, muito boa, ter gratidão diariamente. Gratidão pelo fato de você ter levantado da sua cama, gratidão pelo fato de você ter uma casa para morar, gratidão pelo fato de você ter uma alimentação saudável, gratidão pelo fato de ter os seus familiares do seu lado, gratidão pela vida que você tem. É muito importante. A gente sabe que as pessoas gratas acabam vivendo mais justamente por não adubarem sintomas, sentimentos negativos. Então, é muito importante. Esse ajuste das emoções diariamente é muito importante para que a gente tenha uma transformação de todo o nosso organismo e principalmente do nosso cérebro. E o método Evolution é justamente um dos pilares é a saúde emocional. Então, a gente precisa resgatar a sua saúde emocional através da medicina regenerativa, do controle inflamatório, de um sono reparador, do equilíbrio hormonal, da performance metabólica, da saúde intestinal e principalmente aqui eu falo do desenvolvimento humano. A gente fala que não adianta nada você ter ali perder peso, melhorar teu metabolismo e a gente não trazer de volta os seus propósitos de vida, a sua vontade de viver, o seu equilíbrio emocional. Então, a gente precisa integrar tudo isso justamente para poder devolver uma vida plena para você. E uma vida plena não é uma vida de extravagâncias, é uma vida às vezes no próprio simples, na gratidão diária de viver de uma forma simples, mas viver de uma forma plena, longeva e com propósito. Então, o método Evolution não é só mente, cuidar do teu corpo, mas cuidar também do teu coração e da tua mente. Então, a gente quer entregar para o nosso paciente essa transformação, esse equilíbrio emocional que vai transformar, que vai ajudar a transformar o teu corpo e a tua vida. Então, mais clareza mental, mais paz emocional, um sono melhor, mais energia, mais foco, mais vitalidade, mais presença e principalmente mais propósito. Esse equilíbrio emocional, ele não muda apenas os seus sentimentos, ele muda a biologia do teu corpo. A gente sabe, através de vários estudos, que
quanto mais grato, quanto mais você tem um equilíbrio de sentimentos, mais o seu corpo funciona de uma forma melhor. Então, reencontrar essa direção é muito importante. Então, esse é o objetivo fundamental do método Evolution. E aqui uma reflexão final. Muitas pessoas estão sobrevivendo, mas poucas estão vivendo em equilíbrio. Eu queria muito que você refletisse agora. O que está drenando a sua energia? O que está fazendo com que você está inflamando a sua mente? O que a sua alma precisa desacelerar? Faça essas perguntas para você mesmo. Reflita isso. O que está drenando a sua energia? Realmente, talvez aquilo que você quer muito compensa? Será que aquilo não está deixando você cada vez mais estressado, mais ansioso, mais sem paz? Será que aquilo que você tanto almeja, está ali lutando, indo contra todos e todo mundo, não está fazendo com que você fique cada vez mais inflamado, perdendo seu sono, perdendo a sua paz, acelerando o teu envelhecimento? Será que talvez não tenha algo que você precisa tirar o pé do acelerador momentaneamente e dar uma paciência para aquilo ali funcionar? Muitas vezes a gente acredita que para a gente evoluir a gente precisa acelerar. E talvez a sua evolução está justamente na desaceleração. Será que talvez não está na hora de você tirar o pé do acelerador e começar a enxergar a tua vida? A começar a parar de sobreviver e a começar a viver em equilíbrio? Talvez que não está na hora de você desacelerar um pouco, começar a contemplar mais as coisas, observar mais os detalhes. Será que não está na hora de você enxergar a sua vida de uma forma diferente? Não só com dinheiro, com prosperidade financeira, mas talvez com prosperidade de alma, com prosperidade de descanso, de paz. Será que não está na hora de você sentar debaixo de uma árvore e começar a refletir a tua vida com mais tranquilidade? Pense nisso. Eu tenho certeza que talvez para você chegar aí com obesidade, com insônia, com problemas cardiovasculares, com diabetes, eu tenho certeza que alguma coisa você adubou na tua mente acelerou para que isso ocorresse. Alguma coisa você exigiu demais do teu corpo e da tua mente, fazendo com que eles entrassem em colapso. Então, será que não está na hora de você dar um pé para trás? Muitas vezes, para você dar impulsos maiores, você precisa dar passos para trás para pegar impulso e pular mais longe. Então, talvez é isso. Talvez está no momento de você rever a maneira que está vivendo. E é isso que eu quero deixar para você de reflexão. Então, para a gente encerrar, a verdadeira saúde não é apenas ausência de doença. É viver com equilíbrio, com clareza, presença e, principalmente, propósito. As pessoas sem propósito, ela não sabe onde quer chegar. E quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho te leva em qualquer lugar. Analise bem isso. Será que você está seguindo o caminho correto? Será que você está seguindo o caminho que realmente você tem propósito, que realmente você quer? Avalie bem. O cérebro equilibrado, ele constrói um corpo mais saudável. Então, talvez não está na hora de resgatar o teu propósito? Talvez não está na hora de você dar passos para trás para poder pegar impulso e dar passos largos para frente? Analise bem. O método Evolution está aqui, justamente para te ajudar a resgatar tudo isso no seu corpo. Não espere teu corpo gritar por aquilo que as suas emoções já estão tentando dizer. Marque sua avaliação, dê passos mais largos nessa evolução, porque é isso que a gente quer. Que você não evolua somente o teu corpo, mas evolua também a tua mente. Que você passe a viver no teu propósito, não
de lado financeiro, de lado, mas sim propósitos espirituais, com paz interior, com gratidão. Então, é isso que o Método Evolution quer resgatar. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar muito nesse aspecto. Então, por hoje, a gente queria falar só mais isso. Acredito que essa aula é um dos pilares muito importantes do Método Evolution e entender, muitas vezes, que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de falar, a gente precisa tirar de dentro daquilo que a gente sente, a gente precisa superar traumas, a gente precisa evoluir, muitas vezes. E muitas vezes a gente, para evoluir, a gente precisa deixar nossas máscaras caírem, a gente precisa rasgar o nosso coração, muitas vezes a gente precisa abrir a nossa boca. E quando a gente abre a boca com verdadeira vontade, a gente deixa a nossa própria alma falar. E talvez é isso que está precisando. Então, o Método Evolution também tem um psicólogo preparado para te atender, justamente por conta disso, para deixar você abrir o teu coração, abrir a tua mente, evoluir através da superação de traumas, evoluir através de mostrar como você vai adubar sentimentos positivos. Então, o Método Evolution também quer ajudar nesse aspecto. Eu acho muito importante não só melhorar teu corpo, mas melhorar também o teu coração e a tua mente. Fique com Deus. Até a próxima aula. Eu te espero e tenho certeza que a gente tem ainda muito que caminhar junto e evoluir todo esse ser maravilhoso que você é.